Josué 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Quem recebe essa palavra para você também, diga: eu recebo. Eu vou ler novamente. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Agora presta atenção no verso 8, que eu vou ficar nele na mensagem de hoje. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Fala comigo: deste livro da lei. Continua. E de meditar nelas de dia e de noite. Fala assim: meditar de dia e de noite. Mais uma vez, diga: meditar de dia e de noite. Agora termina comigo. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Não posso deixar de lembrar você que Josué estava num momento extremamente difícil. Ele não só tinha que lidar aí com a perda, com aquele sentimento de perda, de lamentação e sofrimento, porque Moisés havia partido, como que ele também estava enfrentando uma tremenda de uma responsabilidade, uma incerteza gigante, porque quando Josué precisava falar com Deus, ele ia até Moisés, era Moisés que era o intermediador, o instrumento de Deus ali. E agora Moisés tinha ido embora, ele tinha morrido, Deus havia o tomado. E não só isso, se você lá ler o último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34, o último que antecede aí a entrada do capítulo 1 de Josué, a Bíblia fala que Deus escolhe Josué para ser o sucessor de Moisés. E Deus reveste Josué de capacidade, a Bíblia fala que Deus reveste ele de um espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre a sua cabeça, a Bíblia fala isso no texto, e por isso agora Josué estava capacitado para enfrentar aquela dificuldade. Mas ainda assim a Bíblia fala que o povo de Israel passa 30 dias lamentando, e depois daquele período de lamentação, Deus vem até Josué no capítulo 1, verso 1, e diz assim: Josué, levanta, dispõe-te, prepara o povo para entrar na terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte, seja corajoso, toma cuidado para guardar as palavras deste livro da lei, e não só isso, de meditar nele de dia e de noite. Aí ele coloca uma consequência, ele diz assim: só então
os seus caminhos prosperarão. Quem fala aí fora que Deus não tem prosperidade para os seus servos é porque não lê a Bíblia, porque a Bíblia fala tanto de prosperidade. Aí Deus diz mais uma vez para Josué: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nessa noite eu quero ficar nessa palavra, meditar. Meditar na palavra. Interessante que é um conceito tão explorado em toda a palavra de Deus, e que ainda assim muito servo do Senhor não segue. A Bíblia fala tanto sobre meditar na palavra de Deus. E interessante que todas as vezes que a Bíblia fala sobre meditar na palavra de Deus, a Bíblia traz com essa ação uma recompensa. Ele diz: não deixa de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, só então os seus caminhos prosperarão. Prosperidade. E você será bem-sucedido. Se você se lembrar, tem um texto na palavra de Deus que é muito similar a Josué capítulo 1. Talvez serviu até de inspiração para ser escrito anos mais tarde. Se você se lembrar lá do famoso Salmo capítulo 1. A Bíblia diz assim, Salmo 1, verso 2 e 3, ele diz assim, para aquele que teme ao Senhor, para o justo: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de... então ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no devido tempo, e tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. A Bíblia traz promessas para aquele que sabe meditar na palavra de Deus. Mas muita gente não sabe o que é meditar na palavra de Deus, e por isso perde a bênção do que é meditar, de meditar na palavra de Deus. Da meditação na palavra de Deus. E nessa noite eu quero ensinar um pouco para você, eu quero despertar você para que você possa começar a meditar na palavra. A palavra nos ensina que meditar na palavra é algo mais profundo, é algo além do que simplesmente ler ou ouvir a palavra de Deus. Como eu já falei, para aquele que medita, há promessa. Se você aprender a meditar na palavra de Deus, tem promessa de prosperidade, tem promessa do propósito se cumprindo na sua vida, que para mim é a perfeita definição de ser bem-sucedido aqui na terra, quando o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas o que é meditar, ou como nós podemos meditar na palavra de acordo com a própria palavra? Primeiro, para você meditar na palavra, logicamente você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra. Se você quer a prosperidade que vem de Deus, você não vai alcançá-la se você não se alimentar da palavra, se você não ler a Bíblia. Interessante que essa história aqui de Josué nos ensina bem isso. Lá no último capítulo de Deuteronômio, a Bíblia fala que através da imposição de mãos de Moisés, Josué foi revestido de um espírito de sabedoria, para liderar o povo, para conduzir o povo. Ele tinha o revestimento do Espírito Santo. Só que o revestimento do Espírito Santo não anulou a necessidade de ler a palavra. Lá Josué, no capítulo 1, no verso 9, que nós acabamos de ler, o Senhor diz a ele: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Deste livro. Ele usa essa expressão deste, que indica, que me faz inferir que Josué estava lendo a palavra. Ele estava segurando a palavra. A expressão lei, no original, no hebraico,
é a expressão Torá, está falando da Torá, que era a palavra que Josué tinha acesso até então. A Torá são aqueles 5 livros iniciais da Bíblia que foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Era aquilo que Josué tinha acesso até então, era a Bíblia que ele tinha acesso até então. A ordem, a condição era para que ele lesse a Torá. Se você quer receber da prosperidade ou da intervenção de Deus na sua vida, você precisa ler a Bíblia. Eu comentei aqui na última mensagem da outra semana sobre a necessidade de sermos fortes e corajosos. Eu falei que a responsabilidade é nossa, não é de Deus. Tem muita gente que fica esperando a coragem vir de Deus, mas ele jogou a bola para você. Lógico que ele não exorta você a fazer nada sem antes te capacitar. No próprio texto aqui nós temos as ferramentas que nós precisamos para nós sermos fortes e corajosos. E eu falei aqui na semana passada que esse alimento para te fortalecer é a palavra. Você precisa ler a Bíblia. Deus quer falar com você. Deus criou você para que você pudesse se relacionar com Ele, ter um relacionamento com Ele. E comunicação, ela é inerente de um relacionamento. Precisa haver comunicação num relacionamento. Então Deus quer falar com você sempre. Mas como que Deus fala com cada um de nós? Através da Bíblia, através da palavra. Nós temos muito mais do que os grandes homens da Bíblia tiveram. Nós temos todo esse compêndio aí que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Mas você precisa acessá-la todos os dias. Sim, meditar na palavra é ler a Bíblia, mas não é só ler a Bíblia. Nem todos que leem a Bíblia meditam na palavra. Meditar na palavra é algo além. A meditação bíblica é diferente da meditação aí que nós conhecemos no mundo aí fora, dessa meditação ocidental, que é influenciada pela meditação oriental. Na meditação bíblica você não tem que se calar. Na meditação aí fora você se cala, você esvazia a sua mente, no máximo repete uma palavra, um mantra, alguma coisa do tipo. Mas há um esforço para esvaziar a mente e alcançar aí um relaxamento, alguma coisa do tipo. Não na meditação bíblica. Na meditação bíblica você não tem que esvaziar a mente. Pelo contrário, você tem que encher a sua mente do alimento certo, da palavra de Deus. Não é esvaziar a sua mente, mas enchê-la da palavra. Como que você vai encher a sua mente? Primeiro, através da leitura da palavra. Não só encher a sua mente, o meditar na palavra é um relacionamento mais profundo com a própria palavra. A palavra no original, no hebraico, que é traduzida como meditar ou medite na palavra, é a palavra hagar. Essa palavra literalmente significa falar com repetição. Significa balbuciar repetidamente. Significa falar, falar, falar e falar. Se você quer meditar na palavra, você tem que fazer literalmente o que Deus ele instrui Josué a fazer. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Tem um texto na palavra de Deus que para mim ilustra, talvez que ilustra com a melhor maneira do que é meditar na palavra de Deus. Abre comigo lá em Deuteronômio no capítulo 6. Livro de Deuteronômio faz parte da Torá, dos livros que foram escritos aí por Moisés.
e fazem parte dos textos que Josué meditava. Ele não só lia, mas ele falava sobre isso, ele repetia sobre isso. Vamos ler aí a partir do verso 1. Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Presta bem atenção, a Bíblia diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e os seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Presta atenção: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Agora presta atenção do verso 6 ao verso 8. A Bíblia diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Coração ali na palavra de Deus é análogo à mente, ao seu pensamento. Que essas palavras estejam sempre na sua mente. Isso não é um processo que vai ser passivo. Naturalmente falando, você não vai pensar na palavra de Deus. Você tem que se esforçar para lembrar, se esforçar para pensar, se esforçar para que a palavra de Deus habite no seu coração. Continua aí, verso 7. Ensinando-as com persistência ou perseverança aos seus filhos. Fala comigo, ensinar. A melhor maneira para você aprender algo é ensinando sobre aquele algo. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu queria ter o meu dinheiro, o meu trocado. Eu tinha uns 13, 14 anos, e minha primeira profissão foi começar a dar aula de violão. O apóstolo, a bispa me incentivaram. E interessante que eu não era um exímio tocador assim de violão, mas o momento que eu mais desenvolvi no violão foi quando eu comecei a dar aula de violão. Que eu estudava para dar aula, eu praticava, eu tinha intensidade naquilo. Se você quer meditar na palavra de Deus de fato, você precisa começar a ensinar sobre a palavra de Deus. Se você quer abençoar os seus filhos de fato no caminho que deve andar, você tem que ensinar sobre a palavra de Deus para os seus filhos. É bom conversar aleatoriamente sobre esporte, sobre as coisas da vida, mas que você possa priorizar quando você for conversar com seus filhos, a palavra de Deus. Quando você sentar lá na mesa do almoço, do jantar, que você possa ensinar sobre a palavra de Deus. Continua lendo o texto. Verso 7, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos seus braços, prenda-as na sua testa, escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Se você conhece aí famílias ou teve contato com judeus ortodoxos, eles pegam esse texto na sua literalidade e amarram ali nos seus braços aquilo que é chamado de filactérios, amarram algo na testa com pedaços ou pergaminhos da palavra de Deus, coisa que lá no Novo Testamento Jesus ele critica. Que adianta você amarrar no braço se isso não está no seu coração? O que a palavra de Deus ensina aqui, como falar de amarrar nos seus punhos, nos seus braços, punho fala de ação, que as suas ações sejam cheias da palavra de Deus. Quando ele fala para prender na sua testa, é na sua mente, no seu coração, que a sua mente seja cheia da palavra de Deus. Você quer meditar na palavra de Deus? Que você se esforce, isso não é algo natural, você precisa se esforçar para de manhã, quando você acordar, você conversar sobre a palavra de Deus.
Deus, você repetir textos da Bíblia, você memorizar textos da Bíblia. No almoço, quando você conversar com seus familiares, com seus colegas de trabalho, sim, você pode falar do clima, você pode falar do seriado que você assistiu, mas se lembre de colocar no assunto a palavra de Deus. O nosso Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Ele criou os céus e a terra, Ele está presente aqui. Ele diz que quando estivesse 2 ou mais reunidos no seu nome, Ele estaria no nosso meio, nessa refeição. Jesus está aqui. À noite, quando você chegar lá na sua casa, senta na mesa, pergunta como foi o dia e começa a falar sobre a palavra de Deus, começa a ensinar sobre a palavra de Deus. Sabe o que é meditar na palavra de Deus? É um envolvimento constante com a palavra de Deus, é um relacionamento constante com a palavra de Deus. Sim, você precisa ler, mas não só ler. Se lembre da palavra, reflita sobre a palavra, converse sobre a palavra, cante sobre a palavra, ore a palavra de Deus, porque então o seu caminho vai prosperar e você vai ser bem sucedido. Só assim você vai obedecer a palavra, a lei, não vai desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai ser como uma árvore plantada ali à beira de correntes de águas vivas, árvore que dá o seu fruto no seu devido tempo e as suas folhas não murcham. Sabe o que isso significa? No inverno as suas folhas não vão cair, estação que for, vento que for, não vai derrubar as suas folhas, e tudo que você fizer, você vai prosperar em nome de Jesus.